Caros amigos, novamente me encontro aqui, continuando o que estávamos falando outro dia, sobre o tônus vital, né, e os cuidados que a gente deverá ter. O ectoplasma mediúnico, usado nos trabalhos físicos, também guarda certas semelhanças com a região do chakra etérico, onde é produzido. Quando é exudado através do umbigo ou das regiões epigástricas, serve unicamente para a produção de fenômenos de ordem mais rudimentar, como raps, batidas, levitação, tipitologia, porque também forja nas zonas do chakra esplênico, kundalini e também na umbilical. Então, o que está dizendo? Porque essa substância ectoplasma, eu acho que não precisa ser espírita para saber, porque muita gente já viu, às vezes sai em revistas, né? Tem uma revista que sai todos os meses falando sobre isso. É uma substância que sai, que todo encarnado tem. Há aqueles que têm em grande quantidade. E nós vamos mais para frente, a parte, vai ter um assunto só sobre o ectoplasma, que é uma substância branca e que o médium que tem esse dom, né, de expeli-lo, ou pelo nariz, ou pela boca, pelo umbigo, uma substância branca leitosa, e essa substância ela é muito usada nos trabalhos de efeitos físicos para materializar os espíritos. E também é muito usado demais nos centros que fazem tratamentos de doenças, fazem operações espirituais. E essa substância, gente, ela não é só tirada de médios, porque todos nós, quando nascemos, temos essa substância, seja ou não seja médios. E há casos, que mais para frente eu vou até falar, que há pessoas que têm essa substância em excesso. E o pior é que ela não é uma doença para ir no médico tratar. Não adianta tomar um passe, porque não se trata de um problema espiritual. Mas já vou dizer que em Campinas, uma cidade aqui do estado de São Paulo, há um centro que faz tratamento específico para isso. Então disse que até criança pequena, gente, com problema de excesso de ectoplasma, porque esse excesso, como tudo na vida, que é excesso, nos causa um mal. Então as pessoas vão lá e existem pessoas que estudaram e que são especializadas para retirar esse ectoplasma. Mas se vocês forem e quiserem saber, é só se informar. É um centro espírita e não sei a hora, só sabendo mesmo, procurando saber. E tem os dias certos para as pessoas irem fazer um tratamento. Então, de vez em quando, vocês vão ver que quando tem o excesso, a gente sente várias coisas no corpo, no organismo. Então, às vezes vai no médico, não é isso, não é saúde, não é mal-estar, não é influência. Então, é esse probleminha. Que tem um senhor que trabalha lá na Unicamp, que ele fez o favor de estudar só sobre esse assunto. E ele lançou esse livrinho maravilhoso sobre ectoplasmia. E também, além dele, o René Nunes, da cromoterapia, num dos seus livros,
ele fala sobre o problema do ectoplasma, né? E foi ele também que primeiro lançou esse problema, porque senão a gente ia ficar sem saber nunca. E tem outra coisa, essa substância chama-se ectoplasma num determinado chakra, que é o esplênico. Então, conforme eu já tinha dito quando nós estávamos falando sobre o chakra, que as pessoas que nascem nesse signo, que é do esplênico, eles podem se dizer que eles são doadores, porque eles são muito visados, principalmente se eles são médios, eles são também usados bastante por causa do grande volume de ectoplasma que pode ser tirado dele, né? Então, é bom saber, porque outros chakras também, eles soltam essa substância, essa massinha branca, né? Como se fosse uma massa branca de tinta, né? Mas, conforme o chakra, ele não tem o nome de ectoplasma. Portanto, não é só ectoplasma que é usado. Existem outros chakras, por exemplo, da visão, é um tipo de substância, tem outro nome. No chakra cardíaco e por aí afora. Isso daí também vai ser visto depois, mais para frente, que vai ser muito importante vocês saberem, principalmente quem é médium, porque o médium tem a obrigação de saber como ele vai trabalhar, de que maneira. Não é só chegar lá, eu recebi meu guia, eu recebi meu protetor, eu recebi um caboclo bonito, e para cá e para lá. Como? O que aconteceu? Não sei. Meu guia sabe, mas não é o guia só que precisa saber, gente. O médium também tem obrigação de saber o que está acontecendo e por que acontece. E o que ocorre durante esse trabalho que ele usa a sua mediunidade. Chegou, nós estamos no ponto X de aprendermos tudo isso. Antes era difícil, não estávamos prontos, mas há livros que já estão falando. Chegou a hora do espírita, o médium, largar o que ele está fazendo e estudar, colocar em prova. Não é só falar sou isso, sou aquilo, porque às vezes vem o nosso irmãozinho desesperado, sem saber o que fazer, e quem é que vai explicar para ele? E depois outra, os nossos guias também, eles vêm evoluir junto com a gente. Nós não vamos só contar porque tem o guia ou que tem o mentor. Nós também temos que dar a nossa parte. Como? Estudando, lendo, procurando conhecer e ajudando aqueles que vêm vindo médios, porque vem vindo uma grande quantidade de médios, gente. Estão nascendo aí muitas famílias. Olha, daqui a pouco todas as famílias vão ter um ente querido médium. E para isso, não é largar, abandonar. Nossa, vocês nem querem saber como precisa a pessoa que está desenvolvendo, tem uma determinada mediunidade, principalmente de criança, gente. Então, a gente precisa ler, conhecer, para que nessa hora a gente dê a mão para essa pessoa orientar, mostrar que é um negócio natural, não é um fim do mundo. Mas para isso, nós precisamos nos adquirir maiores conhecimentos. Vocês viram aí sobre ectoplasma. O quanto que do lado de lá fica desesperado para captar esse ectoplasma do encarnado. Vejam bem, o ectoplasma, eles falam aqui ectoplasma, mas eu já falei, quando é no outro determinado chakras tem nome. Mas como isso daí vai ser falado, os nomes deles mais para frente, vamos usar o termo ectoplasma. O ectoplasma obtido pelas regiões cardíaco, laríngeo e frontal
que flui pelos olhos, pelas narinas, pelos ouvidos do médium, através dos chakras correspondentes. É de dosagem emotiva e mental, permitindo o fenômeno mais claro da voz direta. Quando esse tipo de ectoplasma, algo intelectivo, ainda recebe o influxo vigoroso do chakra coronário, ocorrem fenômenos sublimes de alta transcendência, como aconteceu com Jesus no seu batismo na transfiguração do Monte Tabor, onde tem ocorrido as criaturas santificadas que se veem diante de cenas e criaturas celestiais. Então, vocês estão vendo o quanta coisa ocorre, né? O quanta coisa nós temos que ir aprendendo, e não é só pôr a mão na massa. Há muitos que necessitam dessa orientação, que necessitam de ajuda, gente, de ajuda, porque sozinho ele não vai adivinhar por que ele está sentindo assim. Tem crianças pequenas que vêm, eu tenho medo, eu vejo um vulto assim. Então a gente já vai explicando. Nós também somos espíritos, só que nós estamos com o nosso corpo. Nós também já fomos assim. Aí a criança, ou jovem, né? Muitos jovens ouvem. Nossa, eu estou ouvindo coisas, será que eu estou louco? Então é bom para que as mães, os pais, não fiquem bravos com as jovens e com as crianças, porque muitos falam, eles gostam de inventar. Meu filho gosta de falar que sempre brinca com uma criança. Não é mentira, gente. Realmente as crianças de espaço vêm. E as crianças, principalmente as pequenininhas, enxergam. E como? E há muitos que depois, com o tempo, perdem. Mas aqueles que vão continuar médium, ele continua enxergando. E conforme eu falei, é graças a esse chakra que temos aqui, o frontal, né? Por exemplo, escutar a entidade falar, principalmente na mediunidade intuitiva, é graças a esse chakra aqui, que dá a substância necessária para que o médium e o mentor que vai usá-lo, saber fazer a tarefa dele. Tudo uma coisa se liga a outra para que a gente possa caminhar. E por isso, gente, que nós temos que sempre procurar ler e estudar para que tudo ocorra bem e a gente também possa dar algum conselho, orientar, seja esse ou seja aquele. Bom, agora alguma palavrinha para ir terminando, algumas dicas que às vezes a gente vê, escuta, né? Porque hoje em dia está muito normal fazer meditação. Gente, vocês não querem saber como é bom, como nos eleva o nosso espírito. Vocês podem, na meditação, é lógico, gente, numa caminhada, tem gente que faz uma caminhada, de repente fica embaixo de uma árvore, né? De um lugar ermo, e levantando, fechando, pode ficar com os olhos abertos, viu, gente? Se tiver alguma musiquinha que goste, não música estridente, barulhenta, aí a pessoa começa a pensar em lugares lindos, maravilhosos, lagos, flores. Não fique pensando naquilo que largou lá em casa, que esqueceu a panela, que esqueceu a roupa no varal, que brigou com o cachorro, nada disso. Senão a meditação vai para as cupuia, né? Tem que ser pelo menos uns 10, 15 minutos para fazer meditação. A gente pode fazer também, caso vocês tenham músicas que vocês gostem,
sempre músicas de acordo, torna a falar. E também nada de televisão, conversa com o vizinho, tudo tem sua hora. E na meditação também tem a hora dela. E vocês vão ver que se vocês fizerem uma vez por semana, está ótimo, né? Há pessoas que vão para yoga, também é outra coisa ótima para nós, para os nossos corpos, né? Para os nossos corpos todos. Para os chakras, então, nem se diga. E agora nós vamos, mas logo, passar para o último, o sétimo corpo espiritual, que é o nosso corpo físico, que é o nosso organismo. E aí finalizaremos os 7 corpos espirituais, que demoramos em algumas partes, principalmente no perispírito. Agora falando do chakra, mas havia necessidade de falar dos chakras, porque atualmente a gente só se ouve falar nisso, né? Pessoas que estão ativando, eu já aprendi a ativar o chakra, eu já sei qual é o meu chakra. Tudo isso é importante e isso daí já vai passando para os mais jovens para que eles aprendam a não cuidar só do seu corpinho, mas da sua parte espiritual também. As duas caminham juntas, né? Cuidando de uma, a outra ficará também sadia. Então, os yantras, vou falar rapidamente, porque estamos nos finalizando. Os yantras, não sei se vocês já ouviram falar, são símbolos usados para representar cada chakra e pode ser uma ferramenta útil na meditação. Então, tem muitos livros que falam sobre yantras, gente, e mostram nos livros a figura de acordo com o seu chakra, de acordo com o seu signo. E vocês podem até desenhar, aumentar, pôr na frente, que isso daí ajuda bem. E vocês podem também olhar bem e depois concentrar, que ajuda bastante. Vejam bem, os yantras são usados também na meditação e deve ser colocado na frente, de modo que a gente possa concentrar bem. E deve ser colocado na direção norte-noroeste de um aposento, onde você for fazer. Bom, deixa eu ver agora. A gente usa-se, não sei se muitos de vocês já devem saber, aquela palavrinha pequenininha, om, ou então aum. Fala como se ela estivesse lá dentro do nosso ser, gente. Isso quando for meditar, quando fazer os exercícios de chakras, né? Que se vocês procurarem aquele livro que eu falei da Bárbara, vocês vão ver como são fáceis aqueles exercícios. É que não dá aqui para mim apresentá-lo para vocês, mas não tem nada de difícil e nem cansativo. Bija mantras. Bija significa joia ou semente. E os bija mantra nos conectam com cada chakra e com a fonte de toda a vida que se manifesta. Vocês vejam bem, há livros, vocês podem procurar, que falam muito sobre isso, gente. E é muito bom, porque assim a gente usa esses meios junto com as nossas meditações, na hora das nossas orações, né? Na hora das nossas caminhadas. E o Bija Mantra e seus chakras são associados. O chakra Bija Mantra. Agora, as notas, vou falar bem rapidamente. Do básico é o Dó que se usa. E o Bija Mantra é Lam. Essas palavras que eu estou falando, a gente fala na hora que a gente está começando a meditar. E fala como se estivesse saindo do fundo da nossa garganta. Quem é do plexo sacro é Vam.
e a nota musical é Ré. Quem é do solar é Rã, tudo com M no fim. E a nota musical, Mi. Quem é do coração é Iam, e a nota é Fá. Quem é da laringe é An, com H no começo, viu, gente? E a nota musical é Sol. E da testa é veja bem. E a nota musical é Lá. Da coroa é também, e a nota musical é Si. E tem muita gente, mantra é a sílaba ou canto místico que se repete, né, várias vezes. E é usado muito na meditação. Termino esperando que vocês tenham gostado, e há livros que explicam tudo isso, se vocês quiserem fazer esse uso no seu dia a dia. Que Deus nos abençoe.